Quando eu comecei no Senai, eu tinha 14 anos. Eu não tinha muito assim, ideia do que eu seria. Quando eu cheguei na escola, o Senai me mostrou uma porção de profissões. Fui menor aprendiz, fui para as indústrias, trabalhei. O Senai é o que me fez chegar até onde eu estou. Prestei concurso e hoje eu estou na casa como professor. Quando eu aprendi, o professor tinha que se desdobrar em cima só de partes práticas. Hoje, com a ajuda da tecnologia, isso é muito mais dinâmico, né? Ajuda muito mais, o aluno aprende com mais facilidade. Depois que você começou a caminhar, você vai caminhando sozinho e vai agilizar muito mais a aula, os alunos vão interagir mais e a sua aula vai ser muito melhor. A sociedade vive uma grande transformação. O ambiente educacional não pode ser diferente. A gente tem um grande desafio que é trazer o século XXI para o ambiente sala de aula do século XIX. A tecnologia faz parte dessa transformação. Colégio, hoje em dia, é minha vida, né? Você começa a aprender, você aprende outras coisas, você está interagindo com o mundo. Não é só ficar o professor aqui, blá, 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 e ficar falando. Não, a gente está ali mexendo no computador, descobrindo novas coisas. E o professor também está descobrindo com a gente, isso que é o bom. Nem sempre as mudanças no mundo acontecem a partir da escola, mas cabe à escola permitir, promover a reflexão crítica sobre essas mudanças. A escola nunca vai deixar de ser um espaço de produção, disseminação de conhecimento. O papel do professor ele é fundamental na construção dessa nova história, para entender o que está acontecendo no mundo, para entender como as pessoas estão se relacionando e para construir a ética desse novo tempo, nessa nova escola cujos muros são ampliados e permitem abraçar o mundo inteiro. Bom, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo e dizer que eu tenho um enorme prazer de chamar Carlos Edmar Pereira. O nosso palestrante, ele tem formação em analista de sistema por formação e ele criou o primeiro programa de comunicação alternativa para tablets em português no mundo, o Livox. Vamos aplaudi-lo? Boa tarde. Primeiro eu queria que levantasse a mão aqui. Quem é professor aqui? Eita, a maioria, né? Quem aqui já trabalhou com pessoas com deficiência na escola? Um bocado de gente também, né? Pronto. Antes de começar, eu queria falar para vocês o seguinte, que eu sou um orgulhoso ex-aluno do Senai. Tá? Eu fiz eletrônica durante 2 anos, na época que você ficava no Senai das 7 da manhã às 5 da tarde. Então, vocês estão vendo aí o pessoal falando, o Senai mudou minha vida. Realmente, mudou minha vida também. E me ajudou na minha formação até hoje. Mas, enfim, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologias assistivas, né, para a educação. Tá certo? E eu queria falar para vocês o seguinte. Eu sempre pergunto para as pessoas nas palestras, né, qual é a nossa maior necessidade. E algumas pessoas falam, comer, beber água, né? Mas a maior necessidade do ser humano é a necessidade de comunicação. Né? Porque até uma planta bebe água, né? Até um animal come, né? Mas a maior necessidade do ser humano é se comunicar. E vocês veem, por exemplo, um neném, né? Quando ele quer carinho, ele chora, ele se comunica de alguma forma, né? Ele quer comer, ele quer que alguém limpe ele. Então, ele se comunica de alguma forma. Mas, enfim, milhões de pessoas no Brasil, tecnicamente falando, são mudas. De acordo com o último censo, a gente tem uma população de cerca de 200 milhões de pessoas no Brasil e aproximadamente 15 milhões dessas pessoas têm deficiências cognitivas ou motoras. E, por conta disso,
não têm acesso ao direito mais básico do ser humano, que é a comunicação. E é o que eu falei, né? Muitas dessas pessoas com deficiência, muitas delas, embora escutem, tecnicamente falando, são mudas, porque não conseguem falar. Mas com um agravante. Para elas, a linguagem de sinais não é uma alternativa, né? Quer por problemas motores, quer por problemas cognitivos, elas não conseguem fazer uso de linguagem de sinais, né? Eu não sei se vocês já fizeram um exercício mental, mas eu já fiz esse exercício mental, de me imaginar, né, no lugar de uma pessoa que não fala, não anda e não consegue usar suas mãos. E é assustador, né? Você se imaginar nessa situação apenas por alguns minutos é assustador. E você viver uma vida inteira nessa situação, vocês imaginem como é que é. Mas, enfim. E a falta de comunicação para essas pessoas acaba gerando o quê? Agressividade, perda da dignidade e isolamento, né? Você, às vezes, vê muitas pessoas com deficiência agressivas, isoladas. Eu já vi alguns casos também de pessoas com deficiência. Teve um derrame, por exemplo. Se fizer cocô na fralda e ninguém for lá olhar, fica o dia inteiro sujo. Então, sem comunicação, até a dignidade a pessoa perde. Mas, enfim, como eu falei para vocês, né, no Brasil nós temos cerca de 15 milhões de pessoas que não conseguem falar, e existe uma gama muito grande de deficiências e de doenças que afetam a fala. Às vezes, quem não está inserido nesse contexto não imagina que é tanta gente, mas é muita gente, né? Então, nós vemos aí diagnósticos como autismo, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, sequelas de derrame, paralisia cerebral, traqueostomias e outras patologias que afetam a fala. Todas elas impedem que a pessoa fale e muitas vezes impede até que faça uso de linguagem de sinais. E para se comunicar, elas usam o que a gente chama de comunicação alternativa, né? Que é feita através de fichários e cartões. E vocês vão ver mais ou menos um vídeo aqui que mostra esses métodos usados atualmente. Talvez vocês que já tiveram contato com pessoas com deficiência já viram como é que as pessoas com deficiência se comunicam, através de pranchas ou fichários, né? Eu queria pedir para o rapaz colocar esse vídeo, que é um vídeo bem interessante, que mostra uma pessoa com deficiência tentando se comunicar. Por favor. Talvez vocês não soubessem, mas é assim que milhões de pessoas com deficiência se comunicam hoje no Brasil. No Brasil não, no mundo, né? Então, é até meio chocante esse vídeo para quem não está habituado com essa realidade. É um menino que tem paralisia cerebral, tá certo? Ele tem uma traqueostomia e o caso dele é bem complicado. Esse fichário dele, não sei se vocês o viram no vídeo, até a pessoa fala assim, nossa, é uma Bíblia. Esse fichário dele tem 1000 símbolos e ele conhece todos os 1000 símbolos.
Esse foi um caso que, quando a gente esteve no Rio Grande do Sul, a gente conheceu. Né? E imagine a dificuldade para você adicionar itens novos aí. Vocês viram a demora? Ele estava com o olho sujo, e ele queria que alguém limpasse o olho dele com água. Vocês viram a demora? Estava quase no final do fichário, né? Para chegar aonde ele queria dizer, né? Então, realmente é muito complicado. Então, esses métodos novos, graças a Deus que existem os métodos de comunicação alternativa, mas eles são muito complicados, né? Dependem da interação de um interlocutor, tem que alguém ficar do lado para poder interpretar o que a pessoa com deficiência está querendo dizer. Né? É difícil de chegar ao objetivo, né, de falar alguma coisa, realmente é bem difícil. Né? E existem diversos problemas, né, como eu estava comentando com vocês, as dificuldades motoras das pessoas com deficiência, dificuldades cognitivas, dificuldades de atenção, e as soluções tecnológicas que existem hoje em dia, já existiam softwares de comunicação alternativa, mas eles não levam em conta todos esses fatores, né? Aí, quais são os desafios, né, para vocês que são educadores? Como é que vocês vão interagir com pessoas com deficiência na sala de aula? Já imaginaram vocês terem um aluno como esse na sala de aula? Como é que você vai interagir com ele? Como é que você vai verificar se ele está aprendendo? Né? Realmente é muito difícil. Como é que você vai avaliar essa pessoa com deficiência na sala de aula? Vou passar ela de ano, não vou passar, está aprendendo, não está aprendendo? Então, com os métodos tradicionais é bem complicado. E como também você vai motivar uma pessoa com deficiência na sala de aula? Se até para se comunicar com ela é difícil. E aí a pergunta, né, que é a mais importante, como é que você vai incluir socialmente a pessoa com deficiência em sala de aula? Que a gente escuta muito falar de inclusão social, né? Direto. A inclusão social, inclusive é lei, né? Vocês sabem que é lei. Mas tem toda a questão de preparação da escola, preparação dos professores, e às vezes é difícil você incluir uma pessoa que não tem nenhuma deficiência na escola, quanto mais uma pessoa com deficiência, e uma pessoa com deficiência que não fala. É mais difícil ainda. E aí foi que surgiu uma solução para o século XXI, né? A gente está falando aqui de novas tecnologias, né? E essa nova tecnologia surgiu, né? Meu nome é Carlos Pereira, né? Aqui é minha esposa, Aline Pereira. Nós somos pais de Clara, que se reconheceu já ali no vídeo, né, Clarinha? Que tem 5 anos de idade, que tem paralisia cerebral. E vendo a necessidade que a minha filha tinha de se comunicar, eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa para que ela pudesse se comunicar. Né? E foi aí que surgiu o primeiro software de comunicação alternativa para tablets em português do mundo, que é o Livox. Nós escolhemos a plataforma Android. Né? O pessoal pergunta, tem para iPad? Por que a gente não escolheu para o iPad? Porque o iPad é caro. Né? E antes de eu continuar, eu só queria pedir uma coisa para minha esposa. Bate umas fotos aí bem bonitas para botar no Facebook aí. Ela está com a minha câmera. Vem aqui, bate foto, bem bonita. Então, por que a gente escolheu a plataforma Android? Porque o iPad é muito caro. Né? Vocês que trabalham na área de educação, vocês sabem também que já é difícil você obter recurso. Né? E um iPad você bota do lado de uma cadeira de roda, vai cair no chão, vai quebrar, vai derramar suco em cima. Então é complicado. Então a gente escolheu a plataforma Android, primeiro por ser mais barato. Tem tablets de R$500 ou até um pouco menos, que rodam o Livox muito bem, certo? E por ser mais acessível, tem vários tamanhos, né? E até para você comprar bem mais fácil, tá certo? Bom, a gente escolheu como mascote um papagaio, né? Primeiro porque o papagaio fala, e porque é o seguinte, antes de fazer o software, eu procurei algumas empresas que fazem esse tipo de trabalho lá fora, nos Estados Unidos, né? E outras empresas, e nenhuma delas teve interesse em fazer algo em nosso idioma, português. Eu procurei várias empresas e não houve interesse. Mesmo eu citando esses números aqui, que vocês viram, né, nossa população, 200 milhões de pessoas, uns 15 milhões de pessoas não falam, então tem mercado, né, mas não houve interesse. Mas nós não desistimos. Aí a gente foi atrás. E por isso até eu decidi colocar esse papagaio, primeiro que o papagaio fala, e segundo que é um símbolo bem brasileiro, né? Mas enfim. Quais são os benefícios do Livox?
Primeiro, é o primeiro programa para tablets em português do mundo, né? Segundo, o Livox fala o nosso idioma, dando voz a quem não tem, né? Então, ele efetivamente fala, vocês vão ver isso já já. E além do português, o Livox fala em 25 línguas. Então, caso haja interesse em exportar esse software para outros locais, ou ensinar outros idiomas para as pessoas com deficiência, isso é muito fácil, tá certo? Então, o pessoal não queria fazer nada para o nosso idioma. Então, a gente foi e fez algo que fala não só português, mas fala 25 idiomas. E as características do Livox, né? Quando eu estava criando o Livox, eu falei, tem que ser alguma coisa fácil, tem que ser fácil de usar. Mas não fácil para eu usar, para vocês usarem, porque vocês pegam o tablet e não precisa, né? Vai lá com a mão, é muito fácil. Então tem que ser fácil para a pessoa com deficiência. O Livox também ele é flexível, poderoso, adaptável, acessível e portátil. E eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro, ele é fácil, né? Porque ele foi pensado para ser muito fácil. Vocês vão ver que dá para fazer muita coisa com o Livox. Não só se comunicar, mas tudo é feito de uma única maneira. Então, a pessoa com deficiência ela não precisa aprender vários métodos diferentes para usar o Livox. Vocês vão entender mais na frente. Isso serve para quê? Para que pessoas com deficiências motoras ou cognitivas não tenham dificuldade de usar. Nós analisamos bem as deficiências motoras e cognitivas para que fosse fácil para essas pessoas usar esse software, tá certo? E a ideia é sempre a lei do mínimo esforço. É o seguinte, para vocês e para mim, vir aqui no tablet tocar é muito fácil, né? Mas para uma pessoa com deficiência, com paralisia cerebral, por exemplo, é mesmo que levantar um carrinho de mão de 500 quilos e vir com a mão e clicar ali. Então, é difícil para ela. Então, a lei do Livox é sempre a lei do mínimo esforço, e vocês vão ver mais na frente por quê. E todas as telas são iguais sempre, né? Vocês vão ver que dá para tocar vídeo, áudio, e fazer prova para a escola, e tudo é sempre feito da mesma maneira. Então, por isso que é fácil para a pessoa com deficiência, porque ela aprendeu uma tela, já era, tudo é igual. Agora, fácil, né? Fácil para quem? Aí é que está, né? Eu lembro quando a gente estava criando o Livox, aí um colega meu que é cartunista falou assim, né, que a gente precisava desenvolver muitos desenhos para o Livox. Aí um colega meu que é cartunista falou assim, olha, quando a pessoa com deficiência for dizer, por exemplo, que está com uma dor, né, no corpo, a gente podia colocar aquele homem vitruviano, né, do Leonardo da Vinci, braço aberto, a pessoa com deficiência ia lá e tocava com a mão onde está a dor, né, dele, né. Realmente, eu acho que essa representação aqui do corpo humano é perfeita, né, não tenho o que falar. Mas ela não é perfeita para a pessoa com deficiência. Por quê? A gente tem aqui o que a gente chama de linha média, né? Vocês que são professores devem saber que existe uma linha imaginária que divide o nosso corpo em duas partes iguais. E as pessoas com deficiência, elas não conseguem chegar com a mão na linha média. Elas não conseguem. Ela vem com a mão aqui, não consegue chegar com a mão no meio. Então, o que acontece? Se você colocar um tablet aqui, você vai ver que mais de 80% do corpo, embora essa seja uma representação bem legal do corpo humano, a pessoa com deficiência não ia conseguir acessar no tablet. Então, é fácil. Mas é fácil para quem? Para a pessoa com deficiência não ia ser fácil usar isso aqui. Tá certo? Então, a gente pensou numa alternativa diferente. Aqui é a mesma tela, mostrando algumas partes do corpo, né, que a pessoa com deficiência pode acessar. Inclusive, aqui, a gente tem um grid, né, com 3 colunas e 2 linhas. Mas nada impede de você colocar aqui só 2 por 2, fica bem grande, bem separado, para a pessoa com deficiência ir lá e clicar, tá certo? Então, aqui a gente tem aqui alguns exemplos, dor de cabeça, dor de dente, dor no peito, enfim. O Livox também é flexível. E para mostrar essa flexibilidade do Livox, eu queria pedir aqui um voluntário, ou uma voluntária. Quem se candidata para vir aqui? Ninguém, o pessoal é tímido aqui. Oh, pronto, vem aqui, amigo. Boa tarde, pode subir aqui. Mandaram logo mais alto para mim, é covardia, né, meu? Como é seu nome? Fabiano. Fala um pouco, você é professor, Fabiano? Fala aí. Sou professor de arte na unidade Cinelândia do SESI. Correto. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu botar aqui só o cabinho de áudio aqui, no tablet. Pessoal, não se preocupe, porque o que ele vai ver aqui
vocês vão ver aí na tela também, tá? Não. Então, vou pedir para você fazer o seguinte. Luciano, né? Fabiano. Fabiano. Você almoçou, Fabiano? Sim. Tá barriga cheia. Vamos fazer de conta que você não almoçou. Tá bom. Tá certo? Tá com fome, é hora do almoço. E você vai dizer para mim aí que você quer, faz de conta que você não fala, e você vai dizer para mim, através do Livox, que você quer comer feijão, arroz e carne na hora do almoço. Vamos lá. Eu quero comer. Eu quero almoçar. Eu quero arroz. Eu quero feijão. Eu quero carne. Foi fácil? Foi. Pessoal, não tinha nada combinado previamente não, viu? Não tinha nada combinado. Palmas para ele. Muito obrigado. Obrigado. Como eu falei, não tinha nada combinado, viu? Mas, enfim, olha só o que ele viu aqui na tela. Ó. Ele viu isso aqui, ó. Tem um grid lá na tela, tá certo? Então, quando ele clicou em Eu Quero, ele trouxe todas as opções de Eu Quero. Você pode montar chamados conjuntos, domínios, pranchas, o que for. São conjuntos de sentidos semelhantes, né? Então, quando ele clicou em Eu Quero, trouxe tudo relativo a Eu Quero. Comer, beber, brincar. Aí tem lá, sair da cadeira de roda, eu quero passear, tem 1000 coisas. Quando ele clicou em comer, trouxe tudo relativo a comer. Café da manhã, lanche, almoço. Quando ele clicou em almoço, aí trouxe várias opções de almoço. Tinha várias lá, além das que ele escolheu, né? Tinha macarrão, enfim, um bocado de coisa. Nada impede de você pegar isso tudo daqui, ó, e jogar para cá. Nada impede de você criar N níveis, N subníveis, à vontade. Então, é muito flexível. Vocês devem ter lembrado aquele fichário que a moça estava passando. Como deve ser difícil, né? Incluir um item novo lá. Eu já passei por isso. Quando minha filha usava esses fichários, a gente tinha que tirar uma foto, imprimir, recortar, plastificar, arrumar um local para botar dentro daquele fichário. E agora com o Livox, você pode criar N níveis, N subníveis, enfim, do jeito que você quiser, tá certo? E é o seguinte, para cada pessoa com deficiência, isso aqui vai ter uma cara, tá certo? Então, para determinada pessoa, você monta de um jeito. Para outra pessoa com deficiência, vai ser de outro jeito, tá certo? Vamos lá. O Livox também é flexível por quê? Porque permite você alterar os tamanhos, né? Por exemplo, aqui eu tenho um grid de 4x2. Aqui eu já tenho um grid de 4x3. Então, isso varia de acordo com o quê? Com a capacidade motora e visual da pessoa com deficiência. Tem pessoas com deficiência que não têm uma coordenação motora fina boa. Então, o ideal é você colocar os itens bem grandes. Dá para colocar bem grandão mesmo aqui no Livox. Já tem outras pessoas com deficiência, por exemplo, autistas, que têm uma coordenação motora fina boa. Então, você pode colocar mais informação na tela. Entendeu? Então, isso é bem flexível também. Outra coisa, existem pessoas com deficiência que têm problemas de visão, tá certo? Então, você não precisa cadastrar as imagens do Livox em alto contraste. É só você mudar um parâmetro lá, que ele automaticamente muda todas as imagens para alto contraste, tá certo? Então, de repente, se a pessoa tem algum problema de visão, você pode colocar bem grande e em alto contraste, tá certo? E ele faz isso para você, vocês não precisam fazer, não. O Livox também é poderoso, né? Por que ele é poderoso? Porque ele vem com 12.000 imagens. Todas essas imagens que vocês estão vendo aqui, todas, estão no Livox. Tá certo? Então, todas essas figuras que vocês estão vendo aqui, ilustrando a palestra hoje, são figuras do Livox. Então, tem imagem para praticamente o que você quiser. Eu acho que tem até samba. Aqui a gente está no Rio de Janeiro. Mas, se não tiver, não tem problema. Você pode tirar uma foto com o seu tablet, com o seu celular, ou da internet, e você utiliza com o seu tablet. Né? Um dia desse mesmo, minha filha, ela já tinha comido torta de limão. Aí eu comprei uma torta de prestígio para ela comer. Né? Aí não tinha torta de prestígio. Embora tenha 12.000 imagens, não tinha. E aí eu tirei uma foto com o tablet na hora, coloquei lá, eu quero comer a sobremesa, torta de prestígio. Aí na hora da sobremesa eu falei, Clara, você quer comer o quê? Aí tinha várias opções, ela foi com a mãozinha dela lá, eu quero comer torta de prestígio. Então é muito fácil para você incluir coisas novas. Então, dessas 12.000 imagens do Livox, aí você tem o que você imaginar. Tem todo o alfabeto, tem cores, tem formas, tem números, tem todas as partes do corpo, tem verbos, tem o que você pensar, entendeu? Então, assim, vai da criatividade de vocês, como é que vocês vão usar essas 12.000 imagens
ou mais imagens que vocês podem adicionar também no Livox, tá certo? Outra coisa aqui, ó, um exemplo. Aqui eu estou pesquisando por verbo, tá vendo? Ó? Aqui ele trouxe vários verbos, ó, que vocês podem usar. Então, para vocês terem uma ideia do nível de refino do que uma pessoa com deficiência pode falar através do Livox, por exemplo, minha filha pode falar para mim, eu quero um abraço, ou eu quero um abraço e um beijo. Né? Então, tem muita coisa diferente que você pode permitir que a pessoa com deficiência, antes que ficava isolada no seu mundo, agora fale, se comunique com você. Tá certo? Então, aqui é só um exemplo, a gente pesquisando sobre verbos, mas se você colocar aqui comida, ele vai trazer todas as comidas. Só carne, todas as carnes, parte do corpo e por aí vai. Outra coisa, no Livox também, você pode tocar um vídeo. Isso é muito legal, tá certo? Por quê? Olha só, quando eu fiz essa tela aqui no Livox, era hora do almoço, né? E foi num sábado, até lembro, até hoje, que não tinha esse recurso no Livox. Eu falei, pô, a gente está com tablet. Tablet, né, é um recurso multimídia. Então, por que não, minha filha, ela poder escolher com a mão dela o que é que ela quer assistir, né? Aí eu fiz isso, mostrei para ela. Ela não quis nem almoçar mais. Entendeu? Porque ela viu que ela poderia ter autonomia de escolher o que ela quer. Tá certo? Talvez vocês não tenham... Tem alguém aqui com alguma pessoa com deficiência na família? Tem, né? Algumas pessoas, né? Pronto. Quem tem pessoas com deficiência na família, sabem de uma coisa que eu vou falar agora. A pessoa com deficiência, ela quer fazer as coisas. Sabe por quê? Vocês veem, às vezes, o seguinte, um adolescente está em casa, não tem deficiência nenhuma, a mãe fala, vai lavar um prato. Não quer lavar um prato. Não quer varrer uma casa, não quer fazer nada. Eu chego para minha filha e falo, vamos lavar um prato. Ela fica doidinha. Ela não consegue sozinha, mas ela fica tão feliz de tentar, pelo menos, fazer, que ela quer participar. Então, a pessoa com deficiência, isso aqui pode parecer uma besteira, mas ela poder escolher, eu quero assistir Xuxa agora, eu quero assistir Galinha Pintadinha, o que for, ela própria poder escolher sem me pedir, para ela é o máximo. Entendeu? Então, isso que vocês que são educadores, é legal vocês terem em mente também. Outra coisa também do Livox, que é bem legal, é que você pode gravar um áudio, né? Aí você pode gravar, por exemplo, o som de um bicho, né? Clicou num gato, ele mia. Clicou num cavalo, ele vai relinchar. Uma coisa bem legal lá no Recife, é que... Tem torcedor do Fluminense aqui, não? Tem, né? Tem, né? Torcedor do Fluminense, né? Pronto. Tão feliz, né? Torcedor do Fluminense, né? Pronto. Aqui no Rio de Janeiro, o futebol, assim como todo lugar do Brasil, também no Recife, é muito popular, né? E aí tinha um pai lá no Recife que o filho dele é autista. E ele assistia o jogo de futebol com o pai dele passivamente. Assistia o jogo parado. Aí o pai dele fez o seguinte, pegou o Livox, gravou um grito de gol, valendo, né? Gol! E o hino do time. Aí agora ele assiste o jogo com o pai dele, quando o time faz um gol, ele grita gol com o pai. Bota o hino para tocar, entendeu? Arreta mesmo, pessoal, para falar o vocábulo pernambucano, né? Ele irrita mesmo o pessoal, entendeu? Então, é uma forma de participar com o pai dele, interagir, que ele não tinha antes. Então, você pode fazer 1000 coisas diferentes. Uma coisa até que eu queria mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar mais na frente, que eu vou mostrar um recurso novo do Livox aí, vocês vão ver melhor mais na frente. Então, você pode gravar um áudio no Livox. Agora, o mais importante para mim no Livox, o mais importante é o seguinte, é que o Livox fala, tá certo? Vocês viram a comunicação alternativa tradicional e ela não fala. Então, você dar voz a uma pessoa que não fala é outra coisa, né? Então, para mim, quando eu escuto a voz do Livox, é a voz da minha filha. E para ela, essa é a voz dela também. Então, isso é o mais importante. Você dar voz a quem não tinha, tá certo? Outra coisa também legal é que o Livox ele é adaptável, né? Por quê? Porque é mais do que uma ferramenta de linguagem, tá certo? Obrigado. É mais do que uma ferramenta de linguagem. É uma ferramenta de diversão, você pode botar para tocar filme, botar uma música, tudo, né? Por aí vai. É uma ferramenta também de aprendizado. Por exemplo, já tem centenas de pessoas usando o Livox em todo o Brasil, tá? E tem pessoas lá, inclusive professores, usando para trabalhar conceitos como perto, longe, diferente, igual, alfabetos, cores, formas, por aí vai. Então, tinha uma professora, mesmo uma pedagoga, que colocou lá no Livox 5 ursinhos, um igual e o resto tudo diferente. Aliás,
um diferente, todos os outros iguais. Então, a criança clicava no igual, falava, eu não sou diferente. Clicava no igual, eu não sou diferente. Clicou no diferente, eu sou diferente, muito bem. E aí, você pode trabalhar 1000 conceitos, né, com a pessoa com deficiência, tá certo? Então, já tem muita gente nas escolas, inclusive usando o Livox, tá? Ou seja, é uma ferramenta de aprendizado, não é só uma ferramenta de linguagem. E aí ele se adapta às escolas, hospitais, clínicas, casa da vovó, por aí vai, né? Porque você pode criar aqueles domínios lá que eu mostrei para vocês, vocês podem criar e esconder e mostrar eles à vontade, entendeu? De acordo com a necessidade. Você vai para a casa da vovó, monta um domínio da casa da vovó. Vou para a escola, tem um domínio da escola. Tem um domínio da hora do recreio, um domínio português, outro matemática. Então, ele está lá dentro, eu quero aprender português agora. Clica em português. Enfim, dá para você fazer prova também no Livox, entendeu? Você pode fazer prova oral e ele escolheu a opção certa, ele vai descendo vários níveis, enfim. Ele atende aos mais diversos tipos de deficiência, né? Então, ele é acessível. Não é só para pessoas com paralisia cerebral. Eu fiz pensando na minha filha, que tem paralisia cerebral, mas ele atende diversos tipos de deficiência. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, é que as pessoas com deficiência, elas não tocam no tablet com facilidade, né? É o Fabiano, né, que veio aqui agora. Para ele é moleza, ele veio, tocou no tablet, tranquilo. Só que o que acontece? Quando eu criei o Livox, eu percebi que, por exemplo, minha filha ela não tocava igual a gente toca. Ela metia a mão assim, ó, pum, não tirava a mão. E aí ele não fazia nada. Ou então ela metia a mão, arrastava, saia falando tudo. Né? Então eu falei, a gente tem que criar uma solução para isso. E aí foi que a gente criou um recurso chamado IntelliTouch. Eu vou demonstrar esse recurso para vocês do IntelliTouch. Tá, vou mostrar como é que minha filha toca no tablet, tá certo? E vocês vão ver que o Livox funciona. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ela vem com a mão assim, ó. Eu quero. Mesmo que não tire a mão, ele funciona. Mesmo que arraste a mão em cima do restante, não tem problema. Eu quero brincar. Então, isso é muito legal. Por quê? Porque não frustra a expectativa da pessoa com deficiência. Isso é uma camada de inteligência artificial que a gente desenvolveu para o Livox, que percebe que o toque da pessoa com deficiência é diferente. Agora eu vou mostrar para vocês aquilo que eu tinha falado agora há pouco. Um software aqui de comunicação, software que não foi feito pensado para pessoas com deficiência, tá certo? Não sei se vai dar para vocês verem daí, mas tem vários animais aqui, ó, na tela. E eu já tentei usar isso aqui com a minha filha. Você clica, ele mostra o animal e faz o som do animal. Já tentei usar com minha filha. Aí ela faz isso aqui, ó. Não funciona. Pinta roxo. Ela clicou no cavalo e foi passarinho. Ela vem aqui com a mão no cavalo, por exemplo. Clica no cavalo, não funciona. Pombo. Foi o pombo. Ela clicou no cavalo, foi o pombo. Entendeu? Se ela não tirar a mão, também não faz nada. Então, isso irrita e frustra a pessoa com deficiência. Agora eu vou mostrar a mesma coisa usando o Livox, para vocês verem. Deixa eu abrir o Livox aqui. Favoritos. Deixa eu abrir aqui o Livox. Animais. Então aqui, ó, o cavalo, ela vem com o mesmo jeito que eu fiz, com a mão, toca a mão, mesmo que não tire a mão. E aqui você pode botar até um vídeo para mostrar qual é o som do animal. O que ela mais gosta é o cavalo e ela gosta muito disso aqui também, ó, da ovelha. Enfim, então o toque da pessoa com... Obrigado, viu? O toque da pessoa com deficiência, ele é diferente. E às vezes você usar um recurso que não vai ajudar essa pessoa com deficiência, vai só frustrá-la, é complicado, tá certo? Então esse recurso chamado IntelliTouch que a gente criou é muito legal. E as pessoas com deficiência também têm problemas cognitivos, em muitos casos, né? E aí foi que a gente criou um recurso chamado Magic Navigation. O que é esse Magic Navigation? É o seguinte...
Aqui você tem uma tela do Livox, e aqui eu tenho um grid com 3, com 2 linhas, está vendo? Aí apareceu aqui um botão voltar. Esse botão voltar ele aparece automaticamente. Você não precisa criá-lo. Aqui eu tenho uma tela com mais informações. Aqui eu tenho 4x3. O botão voltar está exatamente no mesmo local. Ó. Eu poderia ter colocado ele aqui. Mas por que ele está aqui? Quando você usa um computador, a tecla ESC não está sempre no mesmo lugar. O Enter não está no mesmo lugar. Então, para a pessoa se guiar, a pessoa com deficiência se guiar usando o Livox, as teclas de navegação sempre estão no mesmo lugar, embora tenha espaço para colocar aqui. Por quê? Porque fica fácil para ela saber que é ali que ela vai se guiar. Então, ela aprendeu a usar uma tela, não tem problema, todas as telas vão ser iguais e sempre vai ser do mesmo jeito. E essas setinhas aqui, próximo e por aí vai, elas aparecem sozinhas, entendeu? Vocês não precisam colocar, elas aparecem de forma mágica. Então, quando tem mais informações, de acordo com a quantidade de itens na tela, ele aparece o próximo ou voltar. O Livox também ele é inovador. Por quê? Porque as melhores tecnologias são invisíveis, certo? A Apple criou agora um iPad, o iPad mini, que tem a borda bem fininha. O pessoal, mas eu vou tocar meu dedo em cima. Né? Mas ele criou um recurso lá de software que detecta que você não está querendo tocar mesmo ali, né? E foi isso que a gente fez. O que você tem que fazer para habilitar esse recurso no iPad? Nada. Né? Então, o que você precisa fazer para habilitar o IntelliTouch e o Smart Navigation no Livox? Não precisa fazer nada também. Já está funcionando. E isso não atrapalha, mesmo que a pessoa não tenha uma deficiência, ela consegue usar também muito bem. Tá certo? Então, em toda simplicidade, há um grande grau de sofisticação. Então, parece bem simples aqui o software. E é para ser simples mesmo, para a pessoa com deficiência. Mas existe um grau de sofisticação muito grande que a gente teve que desenvolver. Tá certo? E o Livox, para a pessoa com deficiência, simplesmente funciona. Ele é portátil também, né? Vocês lembram daquela Bíblia lá que o menino estava, né? Aquele fichário gigantesco, né? Então, o Livox pode levar para qualquer lugar, né? Para a escola, para a praia, para o campo, né? Para o Senai, para o SESI. Porque os tablets são portáteis, né? Você também pode adicionar conteúdos didáticos, né? Vocês que são professores, e autonomia de bateria de mais de 10 horas. Meu tablet dura uns 2, 3 dias com o Livox ligado, tá certo? Bom, aqui é uma tela inicial, aqui é só um exemplo para vocês verem, tá? Então aqui eu tenho vários domínios, não, eu quero, eu estou, diversão, favoritos, cuidados pessoais. Eu vou até mostrar para vocês aqui o seguinte. Aquele menino lá que estava com problema no olho, queria limpar o olho, né? Eu vou mostrar para vocês como é que ele poderia dizer isso no Livox. Vejam só como é muito mais rápido. Ele iria clicar aqui em cuidados pessoais. Ó. Cuidados pessoais. Por favor, limpe meu olho com água. Por favor, limpe meu olho com água. Rápido, fácil, né? Muito rápido e muito fácil para chegar no objetivo. Então, vocês viram o trabalho que deu lá, coitado, né? Sujeira no olho. Eu lembro de um paciente lá que eu conheço, que ele tem derrame, e ele só consegue fazer isso assim com a mão. Ó. Como é que ele se comunica com a mulher dele? A mulher dele pergunta, vogal ou consoante? Consoante? B, C, C. Aí A, E, I, O. Aí C, O. Ele queria dizer coceira. Quando chegou na palavra, já tinha passado a coceira. Entendeu? Então, é complicado, porque até isso ele não consegue se coçar. Né? Mas, enfim. Aqui, ó, a tela, por exemplo, a tela eu estou, né? Estou com fome, estou com dor, estou com sede, estou com sono, né? De repente você está com um aluno na escola, ele está com alguma dor, aí ele pode falar, estou com dor de cabeça, dor de barriga, dor no peito, dor de garganta. Isso que eu achei interessante, ó. A gente está viajando no Brasil inteiro por conta desse software, e a gente estava em Santo André, né? E aí um pai de um homem de 25 anos, autista, falou algo bem interessante para mim. O filho dele tem 25 anos de idade, não fala e é autista. E aí ele falou assim para mim, ele falou isso até com lágrimas nos olhos, ele falou, você pode falar isso nas suas palestras. Ele disse assim para mim, muita gente, quando vê meu filho, me faz uma pergunta que me dói. O pessoal pergunta assim para mim, qual é a expectativa de vida do seu filho? Aí ele disse que normalmente ele responde assim, é a mesma do seu filho. Mas ele falou, Carlos, eu estou enganado. A expectativa de vida do meu filho não é igual à do filho dele. Sabe por quê? Porque se meu filho tiver com uma dor, com alguma coisa, com algum problema, sei lá, eu não fico nem sabendo. Então, até da saúde dele, eu não consigo cuidar de forma adequada, porque ele não se comunica.
né? Então, ele falou, esse recurso vai ser muito importante até para a vida dele, né? Para que ele leve uma vida mais saudável. Mas, enfim, outra coisa bem legal também no Livox é uma área chamada perguntas. Vocês podem criar à vontade, né? Isso eu acho muito legal, porque a pessoa aprende muito perguntando, né? Vocês que são professores sabem disso. E hoje em dia minha filha pergunta, né? Quem é você? Chega alguém lá em casa, ela pergunta, quem é você? O que é aquilo, né? Que hora que nós vamos comer? Então você pode bolar várias perguntas diferentes. O aluno ele pode, com deficiência agora na sala de aula, perguntar para vocês, né? Algo que ele queira perguntar. Então isso é muito legal. Pode vir mais para perto aqui, botei a foto, viu? Isso. Mas enfim, e aí você pode personalizar o tamanho, né? Como eu mostrei antes para vocês. Ah, isso aqui é bem legal, essa figura. Você está bem. Né? Por quê? Porque é uma carga emocional muito grande criar uma pessoa com deficiência. E, às vezes, a pessoa com deficiência, ela nota isso. E ela pode perguntar para o familiar, então para o cuidador, você está bem? Né? É uma troca que antes não seria possível. Então, isso é bem interessante. E aí o Livox na escola, né? Que vocês são professores, né? Ele vem com todo o alfabeto, números, cores, formas. Hoje em dia, por exemplo, minha filha tem 5 anos, tá? Então, ela já está sendo alfabetizada. A gente viu na palestra aqui no debate hoje de manhã que é normal ser alfabetizada até uns 8 anos de idade, né? Eu já sei que minha filha sabe todo o alfabeto, os números até 20, várias cores, várias formas, e agora ela já está juntando as sílabas. A gente bota no Livox, Clara, faz aí o MA para mim, ela vai, M-A. Faz o PA, sem dificuldade, sem ficar estressada, porque funciona. Né? Então, ela está sendo alfabetizada, e antes a gente não tinha como avaliar. Ela ia para a escola, estava assistindo lá, aprendeu ou não aprendeu. Agora a gente tem como avaliar se ela aprendeu ou se ela não aprendeu, tá certo? Então aqui, ó, por exemplo, você pode colocar que tem animais, e como ele fala vários idiomas, você pode colocar também, enfim, 25 idiomas aí para ele falar, se você quiser ensinar um idioma ou outras coisas, né? Aqui, vários idiomas, ó, francês, inglês, espanhol. Aqui é aquilo que eu mostrei para vocês, ó, ainda agora. A ovelha, o pato, o cavalo. Clicou no cavalo, você pode tocar um vídeo. O cavalo relinchando, para ele ver como é que é o som do cavalo. Clicou na ovelha, a ovelha lá berrando. Mas isso é legal por quê? Tem pessoas com deficiência que eles vão olhar isso aqui, ó, uma figura, isso é uma representação de uma ovelha. E eles não vão entender que isso é uma ovelha. Então, quando eles clicar aqui e ver o vídeo da ovelha, aí ele vai associar a figura ao animal. Então, isso é muito legal. Porque para a gente é muito fácil a gente saber que isso aqui é uma ovelha, isso aqui é um pato, mas para pessoas com deficiência é um grau de abstração muito grande, de inteligência que eles precisam ter para aprender, né, a associar uma figura abstrata a um objeto concreto. Então, até isso dá para você fazer no Livox, tá certo? Aí, aqui eu estou falando mais de coisa de criança pequenininha, porque minha filha é pequenininha, mas dá para vocês fazerem coisas para pessoas de mais idade também, né? Como, por exemplo, geografia, matemática, ciências, artes, né? Dá para você colocar no Livox tudo isso. E tudo com aquela facilidade do toque, né? Respeitando o tamanho, respeitando a questão visual da pessoa com deficiência, que tudo isso é muito importante. O Livox também tem um teclado virtual. Isso é muito legal, esse teclado virtual, porque as pessoas com deficiência que são alfabetizadas, elas conseguem digitar no Livox. E ele é inteligente, tem um recurso aqui, ó, falar imediatamente. E aí ele vai falando o que a pessoa está digitando. Aí pode ser palavra por palavra ou frase por frase. E ele sabe quando você termina a frase. Então ele fala só aquela frase. Então a pessoa com deficiência pode sair digitando, terminou a frase, ele vai falar, automaticamente ele sabe que você terminou a frase. Pode sair digitando outra frase, ele não precisa apagar, ele vai falar só a última frase. E aí vai digitando, 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 ele vai falando, não precisa nem apagar. É a lei do mínimo esforço, né, como eu falei para vocês. Agora, fatos e mitos, né, estudos científicos. A pessoa com deficiência vai ficar preguiçosa e não vai aprender a falar. Né? A gente escuta muito isso. Aí é o seguinte, isso é um mito. Por que isso é um mito? A falta de comunicação pode impactar negativamente em todos os aspectos do desenvolvimento, incluindo as áreas cognitiva, social, de linguagem e de alfabetização. É o seguinte, quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é a Sociedade Internacional de Comunicação Alternativa e Aumentativa. Eles fizeram alguns estudos e perceberam que o ideal é você incluir a comunicação alternativa o quanto antes na vida da pessoa.
Por quê? Porque a falta de comunicação, está aqui esse estudo, depois vocês podem até ler, podem me mandar um e-mail que eu mando também para vocês o link, que esse link aqui está meio complicado, que mostra esse estudo que diz que você tem que incluir o quanto antes, porque se a pessoa não se comunica, a tendência dela é parar de se comunicar, de qualquer forma. Então, tá certo? Está em um estudo bem interessante. Outro estudo também é o que o Livox só funciona para quem tem cognitivo preservado. Não funciona para autistas ou para pessoas que têm problemas cognitivos. Isso também é um mito, tá certo? E tem um estudo aqui, é o impacto da comunicação alternativa na produção de fala em indivíduos com deficiência de desenvolvimento, tá certo? Isso é um estudo da Associação de Fonoaudiologia, Linguagem e Audição Americana, que mostra que todas as pessoas que eles fizeram trabalhos de comunicação alternativa, certo? 100% eles tiveram melhoras, e são pessoas com problemas cognitivos, com retardo mental, né? Então, vale muito a pena. Está aí o estudo, vocês que são professores, quiserem embasar, eu quero embasar o uso do Livox na minha escola. Tem vários estudos aí que provam que isso funciona. Tá certo? E os exemplos de uso, né? Nós temos centenas de pessoas já usando o Livox em todo o Brasil, né? A gente está viajando o Brasil inteiro, dando palestras e por aí vai. Esse caso aqui é bem interessante, ó. É de um menino que tem paralisia cerebral. A mãe dele é dona, né, da maior comunidade de paralisia cerebral da internet, Marina. E aí ele tem 7 anos e meio. Aí a mãe dele está falando aqui, ó, depois de 7 anos e meio em silêncio, enfim, Emanuel e eu batendo papo. Estou redescobrindo meu filho e percebendo que tem em casa um menininho muito do sabido, com opiniões muito bem formadas e muito mais consciência do que se passa ao seu redor do que eu tenha sonhado em meus maiores devaneios. Meu filho Emanuel está ainda mais apaixonante, se é que isso é possível. Convido a todos para virem à nossa casa prosear com ele, que está adorando falar em seu tablet por meio do Livox. Ela não imaginava que o filho dela sabia tanto, né? E aí ele saiu do silêncio. Hoje em dia, ela estava até falando para mim que ele estava escolhendo os coleguinhas que ia para a festa de aniversário dele. E esses dias ela falou para mim que ele está resolvendo problemas de matemática na escola, né? Aí ela falou assim para mim: Carlos, agora eu tenho certeza que meu filho vai para a faculdade, né? E quem disse que não? Quem disse que uma pessoa com deficiência, uma pessoa com paralisia cerebral, não poderia ir para a faculdade? Então, agora, ele consegue ser avaliado na escola. E uma coisa bem legal de artes é o seguinte, que a escola dele é uma escola que trabalha bastante essa questão de arte e tudo, e aí ele não consegue, ele não tem coordenação motora para tocar flauta. Mas a professora dele gravou no Livox os sons da flauta e as notas, né? E aí ele toca a flauta com o Livox, do jeito dele. Entendeu? Então, olha que negócio, né? Fabuloso, né? Que você não imaginaria que seria possível, né? De outra forma. Esse menino aqui tem 5 anos de idade, né? Ele está no espectro do autismo. Isso aqui foi em Petrolina que a gente foi lá. E a carta da mãe dele é bem longa, sabe? E ele não falava, esse menino. E hoje em dia ele está começando a falar, graças ao Livox. Tá certo? E é bem engraçado que ele pega o papagaio, ele nina o papagaio, chama o papagaio. É uma onda. Depois eu vou postar no site do Livox a carta da mãe dele, que é bem emocionante mesmo. Que ela já tinha tentado de tudo para ver se comunicava com esse menino. E só tinha se frustrado, e ele também se frustrado. E hoje em dia, graças a Deus, é bem interessante. Tem um caso também bem interessante, que é desse rapaz aqui, ó, Ronaldo. Ele tem paralisia cerebral, ele também não fala, né, e ele tem uma rigidez muito grande nos braços, né, que é essa parte aqui de espasticidade, né, bem dura. Então, ele não consegue usar as mãos. Aí ele criou um site chamado dedodospés.com.br. Ele fez esse site todinho com o dedo dos pés dele. Entendeu? Se você ler esse site, você vai ver como ele é inteligente. Você não imagina, ele fala de cada coisa lá no site que você não imagina a inteligência desse cara. É muito interessante. E ele fez com os pés dele. Ele que fez o site. Enfim, só que é o seguinte, eu sempre conversei muito com ele também pelo Facebook. Acabou virando meu amigo, pelo chat do Facebook. Só que é o seguinte, pelo Facebook, ele não consegue levar o computador dele debaixo do braço, né, para todo canto, para conversar comigo. Quando eu o vi pessoalmente, ele tem um comprometimento motor tão grande que eu fiquei assustado. Aí, o que é que ele faz? Quando ele vai para os lugares, ele leva uma tábua de carne com letras e números
e você tem que ter toda a paciência do mundo, que ele vai apontando com o dedo até formar as frases, né? Aliás, ele levava uma tábua de carne, porque hoje em dia ele está levando um tablet com Livox, com teclado virtual, e ele bota o tablet no chão, vai digitando, o Livox vai falando, ou então ele bota o tablet em cima da mesa, um teclado Bluetooth no chão, ele vai digitando e o tablet vai falando. A pessoa pode estar do outro lado da sala, não precisa do interlocutor estar do lado olhando o que ele está querendo dizer. Ele vai ter uma conversa normal. E a gente até gravou um vídeo com ele recentemente, está sendo editado, e eu perguntei para ele assim, Ronaldo, o que o Livox significou para você? Aí ele falou, eu vou ser econômico nas palavras. Ele respondeu até pelo Livox. Ele falou, o Livox me deu uma voz. Porque antes ele não tinha voz, né? Então, para ele, foi uma mudança assim, fabulosa. Agora, eu não poderia deixar de falar da minha filha, Clara, né? E é o seguinte, Clarinha está ali atrás, e eu queria falar um negócio para vocês. Ela já assistiu todos os filmes da Disney, todos. Aí, vocês sabem qual princesa da Disney ela disse que ela é? Eu vou falar para vocês qual princesa, que eu perguntei de todas, né, qual que ela era, e ela falou que ela era Ariel. Quem aqui já assistiu o filme da Ariel? Levanta a mão. Um bocado de gente, né? Pois é, eu vou confessar um negócio para vocês. Eu também já assisti o filme da Ariel umas 200 vezes. Só ontem. Entendeu? Só ontem. Mas o que me deixou mais impressionado foi o porquê dela ter dito que ela era Ariel. Tá certo? E eu vou mostrar um vídeo para vocês agora que mostra por que ela disse que ela era Ariel. Por favor. Já vi. A senhorita está bem? Desculpe se esse bobalhão a assustou. Ele é inofensivo. Você parece muito familiar para mim. Já nos vimos? Já nos vimos. Eu sabia. É você a quem eu ando procurando. Como se chama? O que houve? O que é isso? Não pode falar? Então não é quem eu pensei. Então é isso. Ela falou que ela é Ariel, porque Ariel, na maior parte do filme, não fala. Né? E é o seguinte. Que mensagem forte, né? De uma menina de 5 anos que se identificou, né, tão forte com o filme. Quem viu o filme sabe que na maior parte do filme Ariel não fala. Mas só que é o seguinte, no final do filme acontece uma mágica. E Ariel começa a falar. Só que, infelizmente, nossa vida não é um filme da Disney. Mas isso não quer dizer que a gente não possa também fazer determinadas mágicas que podem dar voz a pessoas com deficiência, como a minha filha. Então, a gente fica feliz, hoje em dia, de ter criado um recurso mágico, que está dando voz não só à minha filha, como a centenas de pessoas com deficiência em todo o Brasil. Bom, vamos lá. E aí, isso tudo significa o quê? Um novo começo, né? E felicidade, né, para essas pessoas com deficiência, viverem uma vida mais feliz. Isso acabou chamando a atenção da mídia. E a gente já foi notícia em praticamente todas as redes de televisão e jornais do país, né? Como na Globo aqui, ó. Mamãe, eu estou na Globo. Na Globo, na Record, no SBT, reportagens na Folha de São Paulo, Diário de Pernambuco, né? Pai cria aplicativo para dar voz à filha, Clarinha agora pode se comunicar. A gente está viajando no Brasil inteiro, né? Por causa disso. E tem muita gente usando o Livox. Eu lembro desse caso aqui, desse pai, esse aqui foi em Petrolina, esse aqui foi em Campinas. Esse pai aqui foi bem interessante, que a filha dele teve um aneurisma, aí colocou o tablet na mão da menina, a menina saiu falando tudo, ele está até de óculos escuros, que ele estava chorando, ele estava emocionado. Mas, enfim, aí a gente tem viajado também, isso aqui foi em Fortaleza, isso aqui foi em Minas Gerais, isso aqui foi um fórum de design no Rio Grande do Sul, né? Eu não sou designer, mas o pessoal dos maiores fóruns de design do país acharam que o design do Livox era perfeito para pessoas com deficiência. E a gente foi lá dar uma palestra também.
Né? Então, mas não para por aí. Né? Agora a gente está criando novos recursos. Tem agora o chamado Livox Capta, que é uma versão do Livox que já está em testes, viu, pessoal? Eu já estou usando lá aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui alguma coisa para vocês. Que é muito legal, que é o seguinte, é uma versão do Livox que permite que pessoas... Lembra daquele menino lá do começo? Ele não usava as mãos, né? Então, a gente está criando a versão do Livox, acho que não vai dar para vocês verem aí, mas isso aqui é clarinha. O Livox agora vai reconhecer os olhos da pessoa e a pessoa com deficiência vai poder usar o Livox apenas com os olhos. Né? Um recurso como esse aqui, ele está identificando os olhos de Clara aqui, acho que não vai dar para vocês verem daí. Mas um recurso como esse, similar lá fora, custa R$ 38.500. É muito caro, tá certo? Aquele lá que o Shaolin usou lá com a Ana Hickman custa R$ 38.500. É o preço de um carro 0 quilômetro. E a gente está usando agora uma tecnologia nova e esse recurso vai ficar absurdamente mais acessível. Tem também o Livox Now. Né? Vocês estavam comentando aí de educação contextualizada, né? De acordo com o local, tudo. E é isso que o Livox Now faz. É um recurso, agora, uma inteligência artificial que o Livox tem, que ele sabe a hora e o local que a pessoa está, porque tem o GPS, né? E mostra o conteúdo de acordo com aquela hora e o local. Por exemplo, vocês concordam que é altamente improvável alguém comer feijão, arroz e carne de manhã? Então, por que eu vou mostrar? Né? E pelo GPS agora, você pode amarrar no Livox também as informações. E quando a pessoa estiver na escola, vai mostrar as coisas da escola. Quando a pessoa estiver na casa da vovó, vai mostrar as coisas da casa da vovó. Então, vai ser de acordo com o contexto, para minimizar as dificuldades, tá certo? Tem também agora o Livox para profissionais, que é para profissionais de saúde, fonoaudiólogos, enfim. E a gente criou uma associação chamada Agora Eu Consigo, uma associação filantrópica, tá certo? Porque muitas pessoas com deficiência não têm dinheiro nem para comprar um tablet. Então, a gente criou essa associação, que é um repositório de soluções para comunicação alternativa e acessibilidade. E a gente, se vocês vão entrar no nosso Facebook depois, vocês vão ver que a gente já doou muitos tablets, a gente conseguiu muitos tablets para pessoas com deficiência. Vocês podem doar também. Pode adotar um paciente também, porque às vezes o atendimento é caro, um paciente como esse, ele precisa de 1000 coisas, de treinamento e por aí vai. Pode fazer uma doação ao desenvolvedor, não tem problema, eu aceito, fiquem à vontade. E nós estamos em busca de patrocínio e parcerias. O Livox está sendo uma revolução no Brasil inteiro, né? Por isso que a gente está viajando tanto. E tomou uma dimensão tão grande que sozinhos nós não estamos conseguindo mais. E a gente quer universalizar o acesso da pessoa com deficiência a esse recurso. Não só para a escola, mas também para a sua vida pessoal. Então, a gente precisa de apoios e precisa de parceiros. Então, estamos aqui abertos a isso. Secretarias de Educação, empresas como o Senai, eu estudei no Senai, né? Quem quiser nos ajudar para a gente dar o próximo passo e universalizar esse acesso àqueles milhões de pessoas com deficiência, por favor, podem entrar em contato. E, para terminar, eu queria deixar vocês com uma frase, que eu achei tão legal essa frase, que eu coloquei essa frase dentro do Livox. Se vocês abrirem, vocês vão ver essa frase lá. Que é uma frase que diz o seguinte, ó: para as pessoas, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Obrigado. Agora eu queria... Obrigado. Agora eu queria chamar aqui na frente minha esposa Aline e minha filha Clara. Vem cá, Clarinha. Vem, Clara. Vem, Clarinha, vem. Parabéns, Carlos. Bacana, muito bacana. Gente, quem tem perguntas? Quem gostaria de fazer pergunta, pois não? Jura? Tem que ser no microfone. Eu gostaria de saber
Com que idade uma criança com paralisia cerebral consegue se comunicar através do Livox? Isso varia muito de acordo com o diagnóstico, tá certo? Então, na realidade, a paralisia cerebral ela afeta a parte motora. E, na maioria dos casos, não afeta a inteligência. Existe um estudo, que é aquele estudo que eu mostrei para vocês, depois, se a senhora quiser, eu posso mandar no seu e-mail, que o desafio é incluir a comunicação alternativa o quanto antes na vida da pessoa. Porque a pessoa que não consegue se comunicar, ela acaba perdendo várias oportunidades em sua vida, tá certo? É diferente de uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, que você, por exemplo, o menino quer um copo de café, eu não vou dar o copo de café para ele enquanto ele não falar café. Você não pode fazer isso com uma pessoa com deficiência, porque é maldade. Então, na realidade, o quanto antes, o que se recomenda nesses estudos, que se começar o trabalho de comunicação alternativa, melhor. Inclusive, até muitas pessoas com deficiência que estão usando o Livox perceberam que a vocalização, a vontade de falar dessas pessoas aumentou depois que começaram a usar o Livox. Porque eles perceberam que, estão me entendendo, né? Então eu posso tentar me comunicar também de outras formas. Então, o quanto antes, né, o mais cedo possível, é recomendado. Tá certo? Pois não. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber, você falou no começo em relação a múltiplas deficiências. No caso daquele rapaz, o Ronaldo, se eu não me engano, ele não podia usar os braços. E em relação, por exemplo, a alguém que também tenha dificuldade de usar os braços, as mãos e seja cego. Vocês estão pensando em alguma coisa em relação a isso? Olha, nós não chegamos a pensar algo nesse sentido, mas ele... Aí fica um pouco difícil. Aí ela pode usar o seguinte, ela pode usar tem um recurso no Livox, que é um chamado rastreador, entendeu? Aí ele vai mostrando item por item, aí de repente ele pode habilitar para ele ir falando item por item, chegou no item que ele quer, aí talvez ele pode usar um acionador, alguma coisa para apertar, e aí ele vai acessar aquele item. Talvez poderia ser usado dessa forma. Entendeu? Ele ir mostrando um por um e ele ouvindo. Eu quero, eu estou. Eu estou que eu quero. Então, pimba. Aí ele aperta e vai acionar. Talvez poderia ser dessa forma. Funciona, mas já funciona nesse momento. Mas aí tem que analisar o caso dessa pessoa para ver se isso atende à necessidade dela. Tá? É só o que eu pensei, assim, um recurso que poderia já ajudar. Tá bom? Pois não. Boa tarde, professor. Eu trabalho numa escola, eu sou do estado de São Paulo, interior de São Paulo, e conforme você foi apresentando o material, eu até fiquei emocionada que nós temos um problema com uma aluna na escola. É uma escola muito pequena, e nós pedimos ajuda até para a parte especializada da diretoria de ensino da região, e nem eles conseguiram encontrar uma solução. A menina hoje encontra-se no segundo ano do ciclo 1 do ensino fundamental, porque ela simplesmente não se comunica conosco na escola. E a mãe em casa diz que ela conversa até demais, pelos cotovelos. A mãe já filmou a menina em casa, conversando, levou para a gente. Nós filmamos escondido dela, porque ela é muito esperta, ela desenha muito bem, ela tem uma coordenação motora muito boa. Mas a professora não consegue, por exemplo, fazer uma sondagem com ela, nós trabalhamos em cima de sondagem, para saber o que a criança sabe, não sabe, e aí preparar as atividades diferenciadas. E a professora não consegue. Já faz 4 anos que eu estou na escola, na direção da escola, juntamente com a coordenação, com todo esse trabalho essa equipe, e nós não conseguimos nos comunicar com a criança. Ela desenha muito bem. Para fazer uma releitura de uma obra, por exemplo, ela prima pelos detalhes daquilo que ela vê. Ela consegue, na hora de fazer a reescrita de texto, ela faz do jeitinho dela, ela conhece as letras, então ela separa cada grupo de letras como se fossem palavras. Faz o parágrafo, só que nós não sabemos dizer nem que fase de alfabetização ela está. Se está alfabética, silábico com valor sonoro ou sem valor sonoro, nós não conseguimos. O senhor acredita que esse recurso, esse software, possa ajudar-nos dentro da escola? A mãe já não tem problema com ela em casa. Ela tem uma professora particular. Então, a gente acha assim, que a recontagem que ela fez para a gente de história, que a mãe filmou, foi porque ela já decorou
Foi a história do Chapeuzinho Vermelho, que desde criança, desde o maternal, ouve-se essas histórias. Então, ela simplesmente decorou porque ela é perfeita ao contar as cenas, não pula nada. Então, quando você pede uma história nova, nós pedimos para a mãe esse desafio. A mãe não nos trouxe retorno. E é uma pessoa assim, bem informada, uma pessoa que vai atrás, ela busca vários especialistas. Só que quando chega para apontar que ela pode ter traços de um autismo, ou que aí ela sai daquele especialista, ela vai para outro, porque ela quer encontrar alguém que ela ouça aquilo que ela quer. Então, ela se afastou da escola também, porque nós também tentamos. Nós chegamos a pedir para ela, se a escola não estava oferecendo o que a filha precisasse, que ela buscasse uma alternativa também, que a escola ajudaria. Porque a gente já, no 4º ano que nós estamos lá, nós nos estamos nos sentindo meio que incompetentes se não conseguir resolver alguma coisa com essa criança. Até hoje eu não ouvi a voz da criança. O senhor acredita que isso possa ajudá-la? Sim. Pelo que a senhora comentou, o diagnóstico é bem parecido com o diagnóstico de autismo. Isso. Né? E o que é que acontece? A gente não percebe, mas falar é muito complexo, né? O processo de linguagem é muito complexo. O que a gente está fazendo aqui, você está falando, eu estou te entendendo, eu estou falando, você está me entendendo. Isso é muito complicado. E para as pessoas que têm problemas cognitivos e autistas, o que é que acontece? Por que o Livox é legal? Porque ele quebra a complexidade da linguagem em partículas menores. Né? Então, você setoriza a complexidade da linguagem. Então, isso facilita para que essas pessoas com deficiência aprendam uma estrutura mínima da linguagem para poder se comunicar. É o caso daquele menino lá que você viu, né, que tem 5 anos, né, que ele não falava, a mãe dela já tinha tentado de tudo. Exatamente por isso que eu lembrei dessa aluna, no momento. Exatamente. Então, esse menino, hoje em dia, ele está falando várias palavras já, e a mãe dele, até na carta que ela mandou, vai começar agora a trabalhar na escola, a questão da alfabetização, tudo. Por quê? Porque ela aceitou o diagnóstico do filho dela e foi atrás de alternativas, né? Então, talvez a família também precise, como a senhora comentou, aceitar o diagnóstico da filha dela, né? E ir atrás de alternativas. Mas, com certeza, para pessoas que estão no espectro do autismo, eu não mostrei um vídeo que eu tinha aqui do 60 Minutes, porque não está nessa palestra, mas que mostra justamente isso. Pessoas com autismo usando o tablet, e o efeito é fabuloso, entendeu? Acho que dá para fazer algo bem legal por ela. Eu acredito, porque nós já tentamos de tudo. E a hora que eu vi, falei assim, acho que isso aí vem de encontro que a gente precisa. Eu acho que não custa nós tentarmos. Sem dúvida. Então, eu falei, vou tirar essa dúvida. Muito obrigada. Por nada. E parabéns pelo seu trabalho. Foi realmente emocionante. Acho que todo mundo aqui, mesmo não tendo esse problema, lidar com isso no dia a dia, eu acho que entramos de um jeito e vamos sair de outro com toda certeza. Parabéns para você e para sua esposa. Obrigado. De coração. Obrigado. Quem mais? Mais perguntas, pessoal? O pessoal está tímido aqui, né? Não tem mais perguntas? Opa. Boa tarde, professor. Boa tarde. E como a gente faz para adquirir o Livox? Pronto. É o seguinte, aqui a gente tem o nosso site, tem também um e-mail, tá certo? Vocês vão entrar em contato, porque é o seguinte, o Livox ele é um recurso médico, tá certo? Então, é necessário uma orientação médica. Eu já vi alguns casos, por exemplo, de um pai, ele comprou um tablet Xing Ling de 5 polegadas, aquele com um toque horrível, né? E o filho dele tinha paralisia cerebral, nem usava a mão direito, e até para eu usar o tablet era ruim, tinha que apertar com força. Ele falou, vou instalar o Livox assim mesmo, aí meu filho vai ter que falar. Não é assim, é preciso de orientação profissional, orientação fonoaudiológica, orientação terapeuta ocupacional, para analisar os requisitos da pessoa com deficiência. Para quê? Para que isso seja um objeto que não vai frustrar essa pessoa com deficiência, que vai ajudar na vida dela, tá certo? Aí vocês podem entrar em contato@reamo.com.br, que a gente vai dar todas as coordenadas. Para escolas e para governos, aí a gente está fazendo parcerias. Inclusive, no Rio Grande do Sul, a gente esteve recentemente lá, e a Secretaria da Educação esteve lá, e a partir de 2013, toda a rede pública vai ter acesso ao Livox. Então, acho que é bem legal, acho que é bem por aí, para facilitar, porque até tem que comprar tablets, tem tudo, né? Então, para ser uma coisa realmente universalizada, acho que é bom vir de cima. Então, se vocês puderem passar até essa informação para mais pessoas, para que a gente possa fazer parcerias e distribuir isso, acho que fica mais fácil, tá certo? Ok, obrigado. Por nada. Mais perguntas ali.
Só como é que é o processo de adquirir o software, né? Que no caso a mãe dele realmente tem condições de ter o tablet e tal, para de repente melhorar essas condições dele. Pronto, você mora onde? Eu moro aqui no Rio. No Rio de Janeiro, né? Pronto. A gente tem muitas famílias aqui no Rio interessadas. E aí a gente está para vir aqui para o Rio de Janeiro e a gente vai começar a treinar profissionais aqui do seu estado, tá certo? Mas aí você pode pedir, é sua tia, né? Sua amiga, né? Pronto, você pode pedir para ela mandar um e-mail para nós aqui, tá certo? Que a gente vai passar toda a orientação de como que ela pode fazer para obter o Livox. Inclusive, vai fazer uma pré-avaliação também dessa pessoa com deficiência para ver se é adequado para ela, tá certo? Porque tem pessoas com deficiência que não vão conseguir usar. E aí a gente faz uma pré-avaliação para ver se vai ser útil para ela ou não. Mas, no geral, quem se comunica de qualquer forma tem grande chance de usar bem o Livox. Quer com piscada de olho, quer com olhar, a pessoa tem grande chance de usar bem o Livox, tá certo? Aí, você, por favor, aí você pede para ela entrar em contato conosco. Ela também é professora, mas do caso de saúde pública. Pronto. Eu acho que isso vai ser uma luz para ela, porque ela tem muita dificuldade com relação à dor, né? Que às vezes ele sente dor e ela não sabe como ajudar ele, porque ele não consegue comunicar isso. Uhum. É verdade. Realmente é super necessário. Pois não. Mais perguntas, pessoal? Obrigada. Por nada. Mais perguntas? Não? Acho que só, né? Ok. Eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecer também ao Sistema Firjan, ao Césio Senai, por nos trazer até aqui, né? E qualquer dúvida, por favor, acesse nosso site, curta a gente no Facebook aí, que estamos à disposição. Tá bom? Muito obrigado.